Essa aqui é uma série de entrevistas especiais do Suno Notícias feitas com gestores dos principais FII-Infra do Brasil. Aqui a gente vai aprender tudo sobre essa nova modalidade de investimentos e sobre as especificidades de cada um desses fundos. Aproveita e não se esquece, por favor, de deixar aqui o seu comentário, de se inscrever no nosso canal e de sentar o dedo no like. Na nossa conversa de hoje, a gente fala com Ulisses, CEO da Esparta. Bom, vamos lá então, Ulisses. Primeiras coisas. O que é FII-Infra? Vamos lá, os FII-Infra são fundos de renda fixa que investem em debêntures incentivadas. Então esse nome é até relativamente novo ali, né? Já existiam os fundos de debêntures incentivadas antes de surgir o nome FII-Infra, né? Mas o FII-Infra ele surgiu em 2019 justamente para criar uma categoria específica e permitir, inclusive, que eles sejam listados em bolsas, né? Então, hoje a gente chama de FII-Infra mesmo os fundos de debêntures incentivadas listados em bolsa, né? Enquanto que possivelmente você vai encontrar aí vários fundos abertos, né? Aqueles que você faz aplicação e resgate em plataformas e bancos, né? Que são os fundos de debêntures incentivadas. Eles também são FII-Infras, mas normalmente o pessoal chama de debêntures Basicamente, incentivadas. é uma maneira de embalar um produto financeiro que agora está à disposição dos investidores. Isso. As debêntures incentivadas elas são legais porque elas são isentas de imposto de renda. E o FII-Infra ele também é isento de imposto de renda. Essa é a parte, uma das principais vantagens dele. Outra coisa que a gente gosta muito de infraestrutura, né, que primeiro a gente tem um déficit enorme de infraestrutura no Brasil, a gente tem muita coisa para ser feita. E segundo, que infraestrutura normalmente são setores regulados, né? Então são como se fossem monopólios, né? São concessões e que tem uma previsibilidade de receita muito grande. Então isso significa riscos baixos, né? Então você tem projetos de longo prazo com riscos baixos, então é algo que precisa de financiamento e aí um instrumento isento ele acaba sendo uma excelente oportunidade, né? Queria falar sobre esse incentivo das debêntures. Aliás, a expressão debêntures incentivadas também acaba assustando muita gente, mas é simples, né? Eu vou confiar no seu didatismo. É simples, né? As debêntures é quando você empresta dinheiro para uma empresa. Tá, então, é um título de dívida privado. É um título de dívida privada. O nome aí que usa é crédito privado, né? Tá. Então você tem um crédito, né? Você tem uma dívida para receber de uma empresa. E aí o fato, quando foi criada, né, era com foco no setor de infraestrutura, tanto que muita gente chama de debênture de infraestrutura, né? Mas como ela tem, o principal apelo dela é justamente a isenção de imposto de renda, né, esse incentivo fiscal, aí acabou pegando o nome debêntures incentivadas. Entendi. E por que o governo incentivaria esse tipo de investimento? Legal. O que está por detrás desse raciocínio? A história é interessante, né? Se a gente voltar 10 anos no tempo, toda vez que precisava de dinheiro para um projeto de longo prazo, né, que são como os projetos de infraestrutura, financiar uma hidrelétrica, saneamento, etc., linha de transmissão, estrada, qualquer coisa assim, né, tinha lá o BNDES ou os bancos públicos para dar dinheiro de longo prazo. Por quê? Porque não existiam investidores no Brasil dispostos a correr risco de longo prazo no Brasil. Então, seria muito caro, né? Então, você tinha sempre esse dinheiro subsidiado do BNDES e tal. Em algum momento, né, em 2011, foi lançada a Lei 12431 e, basicamente, ela começou a incentivar, né, ela deu um benefício fiscal para o investidor, pessoa física, financiar esses projetos de longo prazo. Por quê? Como você está falando de projetos com prazos muito longos, né, e o nível de taxa de juros, que também historicamente sempre foi muito elevado aqui no Brasil, a isenção ela faz uma diferença enorme, né, a isenção de imposto de renda, principalmente para as pessoas físicas, né? Então as pessoas físicas passaram a ter acesso, né, a uma forma de financiar esses projetos de longo prazo com um incentivo que é a isenção de imposto de renda, né? E num setor que tipicamente tem um risco mais baixo, né? Os bancos também não têm muito interesse em fazer financiamento de longo prazo, porque isso acaba sendo ruim do ponto de vista de estrutura de capital, de regulação bancária, né? É melhor eles ficarem em empréstimos mais curtos e não em empréstimos de muito longo prazo. Então é por isso que quando você desenvolve o mercado de capitais para permitir que um investidor pessoa física acesse direto a debênture que está financiando a empresa, no final das contas o que você está fazendo é desintermediando. Então você está trazendo uma oportunidade de investimento com um retorno interessante para o investidor,
né, que ele normalmente não teria acesso, né, ou que não teria um incentivo para isso, né, e ao mesmo tempo você está tirando alguns intermediários do meio do caminho, né, então você está aproximando a oportunidade e conseguindo trazer também um crédito mais barato para as empresas, né, então você acaba viabilizando esses projetos de longo prazo. Os investimentos em infraestrutura, você acabou de pontuar, geralmente eles acontecem num prazo mais estendido, né? A gente está falando de Isso. grandes obras e por isso a necessidade de financiamento via as debêntures incentivadas. Do ponto de vista do investidor pessoa física, isso significa que quando ele compra uma cota de um FII Infra, ele também deve ficar ali por um prazo de 10, 15 anos? Tem algum tipo de conselho para ser dado em relação a Olha, isso? eu tenho um conselho sim, né? Se for um fundo de debêntures incentivadas, né, normalmente você vai ter um prazo de resgate de D30, alguma coisa assim, né? Mas o gestor, ele é o responsável por fazer a liquidez ali do fundo, né? E daí ele provavelmente vai ter alguns investimentos de longo prazo e outros de prazo mais curto para atender eventuais pedidos de resgate que possam ter. Então, o gestor, ele acaba fazendo todo esse trabalho de gestão de liquidez para o investidor. Para o investidor, ele fica naquela postura mais tranquila, que é, precisei dos recursos, eu aperto o botão, pedir resgate, acabou. Né? E aí, quando surgiram, né, quando a gente começou a ter os FIINFRAs listados, né, que são veículos muito mais eficientes do que os fundos de debêntures incentivados, né, apesar de eles fazerem mais ou menos a mesma coisa, ele tem uma vantagem grande, né? Como investidor, como gestor, ele não tem que se preocupar com resgates, né, porque o investidor não pode pedir resgate do fundo, né? Então, Ele pode vender a cota, mas ele ele não pode pode. vender a cota no secundário, ele pode achar alguém para entrar no lugar dele. Então ele vai lá e fala assim, ó, eu quero vender essa cota por R$ 100, tem alguém que compra por R$ 100, Sim, igualzinho vendeu. ao mercado de ações. Só que para o gestor Uhum. não muda nada. Então o gestor ele pode investir em projetos de prazos longos, ele pode realmente comprar uma debênture de 15 anos e falar, se precisar, eu vou ficar investido por 15 anos aqui, não tem problema. Beleza, agora eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouco sobre os riscos. Entendemos que são prazos mais longos e que o trabalho do gestor é conseguir equilibrar ali o portfólio dele para conseguir entregar esse rendimento sempre para o cotista. Mas os FII Infra são mais ou menos arriscados do que fundos imobiliários? Eu sei que é uma comparação talvez um pouco simplória, mas eu vou te dar a oportunidade para complexificar um pouco. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é a gente notar que é uma diversificação, né? Cada um tem suas Tá. características, né? Não é Então uma não é substituição, uma né? substituição, tá? E eu não gosto da ideia de comparar se eles ficam, se é mais tem mais risco ou menos risco, né? Eu acho que uma característica importante dos FIINFRAs, né, que o setor de infraestrutura em geral ele tem menos risco, né? Porque normalmente os segmentos da infraestrutura são regulados. Então, por exemplo, o setor elétrico é regulado pela ANEEL. Então, quem define se aumenta ou reduz preço é a ANEEL. Então, você tem aí, para rodovia, você tem regulação, para saneamento, você tem regulação, para outros segmentos, você também tem regulação, e isso reduz bastante o risco, né? Você tem um órgão regulador que está fiscalizando as atividades da empresa. Além disso, você não tem concorrência nesses setores, normalmente, né? Então, você tem aqui em São Paulo, por exemplo, você só tem uma concessionária de energia elétrica, e só tem Com um contrato de dezenas de só anos. Né? tem, sei lá, só tem a Enel Distribuição São Paulo, só tem a Sabesp, você não escolhe de quem que você vai comprar água, né, encanada, você vai escolher, você não tem essa escolha, então parece um monopólio, é uma concessão. Então, e ao mesmo tempo são serviços essenciais, são serviços muito importantes, que normalmente eles não têm muita variação, não tem muito de demanda, né? Então, não é que vocês, assim, às vezes tem mais uso de energia elétrica, menos uso, mas varia um pouquinho, alguns pontos percentuais para cima, alguns para baixo, mas todo mundo está usando energia elétrica, todo mundo está usando água, esgoto, etc. Então não tem uma variação de receita tão significativa quanto outros setores da economia, que de repente podem sofrer muito com uma recessão ou não, né? E mesmo dentro do setor de infraestrutura, né, tem segmentos que têm mais ou menos risco. Então, assim, tipicamente o segmento com menor risco que tem dentro da infraestrutura, a gente costuma dizer que é o de transmissão de energia elétrica, porque se tiver uma linha de transmissão que está em pé e está funcionando, independente de passar energia elétrica por ela ou não, a empresa vai ter receita. A empresa de transmissão vai ter receita. Ela ganha pela disponibilidade da linha e não por quanta energia trafegou. Então é super previsível, ela já sabe quanto que vai receber a cada ano e vai ser corrigido pela inflação. Acabou. Então assim, é muito simples, né? É um modelo de negócio muito simples com muito pouco risco, por isso que a gente acha interessante. Ao mesmo tempo, para
você construir uma linha de transmissão é um investimento de longo prazo, né? Então você precisa ter, de fato, um risco baixo, um projeto com expectativa de retorno de longo prazo, precisam de recursos de longo prazo, e aí que entra você fazer uma debenture, né? Fazer um empréstimo de longo prazo para essa companhia. Então ela vai te remunerar por isso, pela possibilidade de trabalhar com o dinheiro e ir te repagando ao longo do tempo. A gente fala sobre as debêntures incentivadas, isso significa que os FII Infra, a gente mal comparando aqui com os FIIs, mas faço por dever de ser didático, tem uma vantagem ali, né? Você não paga impostos sobre os dividendos que você recebe e também não paga impostos sobre o lucro advindo da venda de uma cota. Perfeito. Que essa é uma vantagem que os FIIs, por exemplo, não têm. Isso significa que vale a pena ficar olhando o valor das cotas? Os FII Infra atraem esse tipo de investidor que está disposto a tradear a cota? Ou você acha que a estratégia de investimentos para FII Infra ainda deve estar mais centrada nos dividendos a longo prazo? Olha, essa é uma pergunta super interessante mesmo. Eu acho que assim, como você tem assim, nos fundos imobiliários, você tem, assim, por lei, você é obrigado a distribuir todos os rendimentos. Então, assim, você provavelmente não tem grandes ganhos de capital, né? Salvo quando você tem, sei lá, por exemplo, um imóvel só, tal, esse imóvel valoriza ao longo do tempo, alguma coisa Sim. assim. E aí é uma ineficiência de fato, porque você teria que pagar imposto em cima do ganho de capital. Dos rendimentos é isento, né? No caso dos FIINFRAs, eles são isentos, como você falou, né, nos dois casos, no ganho de capital e no rendimento. Então ele é muito mais eficiente. E ele, inclusive, ele tem uma outra eficiência, né? Dentro da carteira do FIINFRA não paga imposto de renda. Dentro da carteira do fundo imobiliário, se ele investir num título público, ele paga imposto. Se ele investir em alguma coisa que não seja imobiliário, que não seja isento, ele paga imposto também. Então, assim, a isenção, em termos de isenção, né, pensando só em eficiência na tributação, no FIINFRA é muito bom. Isso não significa que necessariamente você precisa ficar recebendo dinheiro, rendimento o tempo todo, né? Então, se você tiver um FIINFRA que ele vai acumulando parte dos ganhos e vai aumentando o valor da cota dele, e eventualmente as cotas no mercado secundário vão acompanhando essa cota patrimonial do FIINFRA, você poderia ter um ganho também de capital. Então tem até um exemplo, um dos fundos mais antigos aí dos FIINFRAs mais antigos, ele por muito tempo ele foi acumulando, né, parte dos ganhos que ele foi tendo e não distribuiu para os investidores, então o valor da cota ia subindo. Então, provavelmente tem muita gente com ganho de capital acumulado, né, que eventualmente até não realizou, e que tudo bem, a hora que realizar, Porque não tem tanto faz, problema. não vai pagar Tanto imposto faz, de um jeito ou de não outro. vai pagar imposto de um jeito nem de outro, né? Então, isso é tranquilo, né? Então, a gente entende que assim, o veículo FIINFRA, ele é muito versátil. Então, ele funciona bem e depende de cada fundo, né? Mas tem fundos que são focados em pagar o rendimento todo mês. Tem fundos que nem, por exemplo, os da Sparta, né? A gente foi por um caminho que a gente quer tentar pagar todo mês, mas só se a gente tiver resultados acumulados. Se não tiver, a gente não vai pagar em um determinado mês, vai pagar só mais para frente. A gente entende que isso é no melhor interesse dos investidores, né? Se eventualmente não tem resultado acumulado, porque está num momento que eventualmente tem uma bagunça no mercado, algum tipo de oportunidade a mais, é quando você poderia estar reinvestindo, né, automaticamente esses recursos e deixando o gestor fazer isso ao invés do investidor fazer isso, né? Então pode ser muito mais eficiente quando você está pensando em termos de retorno, né? Então para o investidor que está buscando retorno, esse pode ser um veículo muito interessante. Já outros investidores que estão buscando renda mesmo, né? Eu quero que pingue, cara, eu não quero nem saber o que você está fazendo, eu só quero que pingue, né? Tem Sim. muito investidor que é assim também. E aí já acho que é outro perfil de fundo, né? Então que pode ser FIINFRA também, né? Eles podem fazer isso também, né? Então acho que até dentro dos FIINFRAs que já tem no mercado, já são mais de 10, né? Acho que o investidor ele pode fazer a lição de casa dele e entendendo, né? Tem fundo que é indexado ao CDI, né? Tem fundo que é indexado à inflação, tem fundo que vai pagar tanto faça chuva, faça sol, tem fundo que está preocupado em buscar um retorno maior, mesmo que eventualmente fique sem pagar em um determinado mês, né? Então você vai tendo perfis de fundos diferentes dentro desse universo de FIINFRA, e a beleza disso é que você tem tudo isso isento de imposto de renda. Sim. Eu queria entender agora, então, o perfil do Juro 11, que é o fundo de vocês. Eu sei que, no caso do Juro 11, o resultado está atrelado à inflação, certo? Perfeito. Por que essa estratégia? Então, a gente entende que assim,
A longo prazo, né, o CDI ele é maravilhoso, né, ele tem um rendimento muito alto, inclusive E normalmente falar ele sobre isso ganha... nesse momento especial, tem muita gente muito empolgada com o rendimento É, histórico do CDI, né? pois é, e ele historicamente ganha da inflação, o Uhum. CDI, né, mas quando a gente faz uma análise por prazos maiores, né, você pega uma análise de retorno em 10 anos, por exemplo, e tem alguma coisa que bate o CDI? Tem. Os títulos atrelados à inflação, eles costumam ganhar do CDI quando a gente pega períodos maiores acumulados, né? Então você toma mais risco, ele chacoalha um pouco mais, mas eles ganham da inflação, eles ganham do CDI. Então assim, é interessante do ponto de vista de retorno você ter investimentos atrelados à inflação. Além disso, né, acho que a preocupação primária de todo investidor não é simplesmente ter ganhos nominais, né? Quer dizer, boa parte das pessoas até acha que é. Eu não acho que é, né? A preocupação dos investidores deveria ser aumentar o poder de compra, ou seja, ganhar além Sim. da inflação. Então, quando você tem uma estratégia de investimentos que, na base, ela vai te proteger da inflação, e isso pensando em um médio e longo prazo, a gente acha que é uma estratégia muito assertiva, né? Uma estratégia muito robusta, né? Então, a gente gosta porque rende mais, mesmo tendo um pouquinho mais de risco, e porque efetivamente protege do que você precisa proteger, que é a inflação. Então, quando a gente sempre... Sim, se você tiver um governo que puxa um pouquinho mais para o lado populista em algum momento, né, historicamente isso acontece Já quase toda aconteceu hora, aqui uma vez ou outra. acontece quase toda hora, assim, você tem que saber que isso vai estourar em alguma ponta. Qual? Uhum. A inflação. Então, você ter um fundo protegido da inflação é maravilhoso. Mas por que comprar uma cota do juro 11 e não um título de inflação mesmo? Ah, esse é um bom ponto, né? Eu costumo dizer que, assim, se você for comprar um título direto, por mais que você monte uma carteira diversificada com, sei lá, 10 títulos, tipo, você não chega nem aos pés de um fundo que tem 50 ou 100 emissores diferentes. Então, assim, você reduz muito o risco, né? Então, é só perguntar agora, né, que teve esse episódio absolutamente vergonhoso da Americanas, né? Mas quem tinha debênture de Americanas teve uma perda não desprezível. Quem tinha um fundo que tinha Americanas, eventualmente, assim, pô, de sabor, eu talvez tenha perdido 1% ali, Sim. né? Tipo, e eventualmente vai voltar depois e tal. Então, assim, quando você tem A posições diferença direto entre num a título, pneumonia e o soluço, né? pois é, quando você tem o título direto, normalmente você está muito concentrado. Outra coisa, o gestor, ele normalmente tem uma equipe. Então, lá na Sparta, a gente tem 11 analistas de crédito, né? Então, 11 pessoas acompanhando a fundo todas as empresas para ter certeza, né? Então, a gente, quando pega o caso mais, o pior caso aí que a gente teve de debêntures incentivadas, que foi Rodovias do Tietê, quando você vai ver, no final estava na mão de um monte de pessoa física. E os gestores já não tinham mais esse papel, né? Os que Uhum. chegaram a ter não tinham mais quando começou a dar problema. Porque estão monitorando, estão vendo que está piorando a qualidade de crédito, eles vendem, né? E o investidor, às vezes, pessoa física, fala, eu passei por naquela estrada, tudo bem, ou então era um rating AAA e tal. Ou alguém me ofereceu e parecia bom, né? Porque às vezes as pessoas não são treinadas para fazer análise de crédito de um Sim. emissor, é um negócio assim, complexo, né? E acho que um outro ponto também interessante é que o gestor ele tem acesso a ativos, né, a debêntures, que nem toda pessoa física vai ter, né? Então, seja por regulação, Uhum. que elas nem são oferecidas para os investidores pessoa física, então isso existe, né? Além disso, tem que ver se o que não é oferecido, né, aquela coisa um pouco menor, que tem um retorno um pouco maior e que tem risco maior mesmo, né, Claro. se faz sentido você investir, né? Então, a gente é uma equipe profissional, né, o gestor tem uma equipe profissional que vai analisar se faz sentido ou não, vai entrar ali naquele fundo e tipicamente eu acho que a gente vai conseguir um retorno muito mais consistente num fundo, né, sem tanto risco, né, então muito mais retorno ponderado por risco muito melhor num fundo do que comprando diretamente o ativo, né. Para fechar, qual que é o tamanho do fundo hoje e quais são as expectativas para os próximos passos? Vamos lá. A gente hoje está com um pouquinho menos de 500 milhões de reais no Juro 11, né, no Sparta Infra. Ele é um fundo que é bem negociado hoje na B3, então já está com histórico legal, né? Assim, o fundo ele tem como meta buscar 2 pontos percentuais acima dos títulos públicos, e isso já é isento de imposto de renda para as pessoas físicas. Então a gente entende que isso é um super retorno, né? Inclusive, eu pessoalmente, assim, a maior parte dos meus investimentos que estão em renda fixa, obviamente na Sparta, né? Esse daí a minha maior posição é justamente no Juro 11. Skin on the game, né? É isso aí. Eu acho que é o
fundo que tem um horizonte de longo prazo, tem essa vantagem e desvantagem de ser negociado em bolsa, né, e o preço oscilar ao longo do tempo, né? Então, para quem estiver olhando ali o fundo e hoje caiu a cota, subiu e tal, tem até gente que gosta de tradear isso e tal, enfim, tem gosto para tudo, mas, assim, eu que tenho um horizonte mais de longo prazo mesmo de comprar e deixar as cotas lá e carregar, eu sei que eu estou investido num veículo muito eficiente que ao longo do tempo eu espero que tenha de fato um resultado bastante positivo, inclusive o que a gente está buscando constantemente é superar a meta de retorno. Ulisses, CEO da Sparta, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Você que está junto com a gente, por favor, não se esquece de sentar o dedo no like desse vídeo, de compartilhar nos grupos de WhatsApp, Telegram e, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal.